toca em mim, Senhor. Efatá, abre os meus sentidos. Sim, Jesus, eu quero ouvir tua voz. Minha língua se desdobrará. A palavra. Nossa confiança e disponibilidade de seguir a Cristo que nos move na nossa caminhada. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para nós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada, como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança, sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo,
confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. De pé, com muita alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, queridos amigos, iniciamos ontem em nossa comunidade o nosso retiro de carnaval, este ano mais ou menos híbrido,
com participação em nossos locais, mas também transmitido, sobretudo pelo nosso canal do YouTube, da Comunidade Católica Dom de Deus. Então, se você agora está participando conosco dessa Eucaristia, participou ao longo do dia de ontem e de hoje das nossas transmissões, não deixe de se inscrever em nosso canal, dar também o seu joinha e também compartilhar para que mais pessoas possam acessar o conteúdo, não apenas deste dia, mas também de todo o trabalho que nós, Comunidade Católica Dom de Deus, realizamos através desses meios tão essenciais de comunicação, sobretudo através da internet. Iniciávamos ontem também a 8ª semana do tempo comum, uma semana que vai ser bem curtinha. Amanhã já termina, então teremos apenas ontem, hoje e amanhã para vivermos a 8ª semana do tempo comum, pois quarta-feira já iniciaremos com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma. E já aproveitamos, convidamos você a participar conosco do nosso retiro quaresmal, que vai acontecer nesta quarta-feira em nossa comunidade, dando início à quaresma. Então viveremos 40 dias de preparação até a Semana Santa, a semana maior da nossa liturgia, e através da Semana Santa chegaremos então à celebração da Páscoa de Jesus, nosso Senhor, deste ano que para nós queremos que seja um ano de graça, pois ao celebrarmos 18 anos de nossa comunidade, o queremos celebrar em unidade com a Igreja, sobretudo tendo os mesmos sentimentos da Igreja na nossa vivência de vida consagrada. E quando iniciamos ontem, então, a 8ª semana, nós éramos convidados pela palavra do Senhor a tornarmos a nossa vida uma vida que pudesse ser vivida nesta dimensão da busca do eterno ou da busca da eternidade. E esta busca de eternidade que comumente falamos é a busca pelo reino dos céus, ou para vivermos um dia a nossa vida no céu, ela precisa começar de maneira concreta no hoje de nossa vida, tornando já a nossa vida uma experiência do céu e tornando a nossa vida com Deus, conosco e com o próximo, uma vida experimentada naquilo que será um dia o nosso face a face com Deus. E por isso, o caminho de vida de santidade é o que melhor pode nos aproximar do reino dos céus, porque de fato, no céu nós seremos santos como o nosso Pai do céu é santo. No céu não haverá mais barreira alguma na nossa vida de intimidade com Deus, do nosso ver a Deus face a face. E se no céu nós não teremos mais barreira alguma, vivemos essa nossa vida, então transpondo as barreiras que se apresentam dentro de cada um de nós e, é claro, também fora de cada um de nós. E a vida de santidade é justamente este caminho que fazemos, buscando transpor todas as barreiras e todas as dificuldades que se apresentam a nós. E não seria diferente, então, no segmento desta reflexão dominical, nos deparar ao longo desta semana com palavras tiradas da Sagrada Escritura que nos ajudem a corroborar, a confirmar, a nos dar certeza acerca dessa verdade. E ontem, quando estávamos na missa em comunidade, celebrando em nosso CEF Imaculado, dizíamos que, na verdade, buscar o reino dos céus já é viver o céu neste mundo, porque um dia retornaremos para cá. E por isso, não adianta fugir deste mundo e não adianta não querer estar neste mundo, porque também a busca pelo céu não pode ser uma fuga das realidades desta vida. E partilhávamos ontem, quando muitas vezes o católico, o cristão, na verdade não quer ir para o céu porque ele compreende o que é o céu, mas quer ir para o céu fugindo da realidade desta vida, fugindo deste mundo, porque aqui ele se encontra muitas vezes triste, porque aqui muitas vezes ele tem dificuldade, porque aqui muitas vezes ele tem tribulação, porque aqui muitas vezes ele não se sente feliz. E quando falamos de céu, falamos então desta plenitude, falamos então desta ausência de dor,
de sofrimento, de tristeza, desta ausência de dificuldades. E quem não quer uma vida dessa? Todos nós queremos, mas querer o céu não pode ser uma fuga deste mundo, não pode ser um querer sair deste mundo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, na tradição cristã, que denominamos como homens santos e mulheres santas, desejavam o céu, não desejavam porque queriam fugir deste mundo, mas porque reconheciam uma experiência que faziam de Deus aqui, sabiam de quão bom era estar na presença de Deus, reconheciam a força revitalizadora de Deus, viam a Deus, mas não face a face. E no céu teriam esta garantia. Então não é uma fuga deste mundo, não é um querer sair deste mundo, querer sair das dificuldades da vida familiar, querer sair das dificuldades financeiras. Não, pelo contrário, são nessas realidades que nós também somos chamados a fazer uma experiência do céu, quer dizer, uma experiência de Deus e uma experiência daquilo que é eterno. Mas, padre, o que isso tem a ver com a liturgia da palavra que hoje nós ouvimos? No evangelho que acabamos de ouvir, que acabou de ser proclamado, o evangelho de São Marcos, tão conhecido por nós, ele nos traz justamente aquilo que precisa também estar na nossa consciência, na nossa maneira de viver, nas escolhas que fazemos, nas determinações que damos a nós. Porque um homem se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Logo, para alcançar o reino dos céus. E Jesus diz para ele: viva os mandamentos. E os mandamentos são aqueles que foram propostos por Deus a Moisés no Antigo Testamento. Mas não esqueçamos que Jesus vem para superar a lei mosaica e dar ao cristão e dar àquele que o segue uma nova lei. E nesta nova lei não há espaço para aquilo que queremos ganhar neste mundo ou para aquilo que queremos ganhar deste mundo. Que nesta nova lei de Deus existe uma liberdade a qual nós somos chamados a viver e a viver em plenitude. E ser livre significa ser livre de tudo e de todos. Ser livre não significa dizer que eu não preciso das coisas ou que eu não preciso das pessoas. Sempre vou precisar das coisas. Preciso do ar para respirar, preciso da água, preciso do alimento, preciso da veste, preciso de moradia. Preciso também de amigos, preciso de família. Ser livre não significa dizer eu não preciso mais comer, eu não preciso mais beber, eu não preciso mais me divertir, eu não preciso mais ter amigos, eu não preciso mais ter lazer, porque agora eu sou livre. Posso fazer isso, padre? Posso, mas eu vou ter certeza de que alguns dias depois eu vou estar fazendo a sua missa de sétimo dia, ou a sua missa de corpo presente, ou fazendo o seu velório. E não tem problema, vou fazer isso com muito prazer, mas eu vou ter uma dúvida: será que você foi para o reino dos céus? Será que você está no face a face com Deus? Ou vou ter que ouvir em toda a missa: vamos rezar essa missa pela alma de fulano que, se estiver no purgatório, possa chegar ao céu? Então, viver esta liberdade não é estar ausente daquilo que Deus nos dá e nos concede como aquilo que é necessário a nós. Mas ser livre significa não ser dependente disto ou de outra coisa qualquer e nem de pessoas. E o que o Evangelho retrata hoje então para nós? Que quando Jesus propõe aquele homem para estar no seu segmento e para seguir a Jesus de fato, aquele homem volta atrás. Mas se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Foi esta a proposta de Jesus. E diante daquela proposta, aquele homem que reconhece que possui muitos bens, voltou triste para casa. Triste para casa. E isso dá a Jesus a possibilidade de instruir os seus discípulos. Porque tudo Jesus utiliza para formar aqueles que de fato, livremente, o seguem. E aí a pergunta que Deus já coloca para nós é: eu sigo Jesus livremente? Ou sigo Jesus com os meus condicionamentos? Com as condições que eu coloco? Ou com as condições nas quais eu muitas vezes me apego e me atenho? E quando Deus tira esses locais de dependência, como eu fico? Como eu vivo? Feliz ou triste?
Porque Jesus aproveita disso para dizer aos seus discípulos como é difícil a um rico entrar no reino de Deus. E aí é bonito poder ouvir do Evangelho de São Marcos, diferente dos outros evangelhos, que Jesus não diz como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Jesus não diz como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, mas ele diz como é difícil a um rico entrar no reino de Deus. E por que isso? Porque isso tem lógica com o evangelho que ontem nós ouvíamos. Tem lógica com essa dimensão de seguimento que se dá a Deus neste mundo. Porque o reino dos céus é o reino dos céus. O reino de Deus é isso aqui. Isso é o reino de Deus. É onde eu vivo, é onde eu convivo, é onde eu estudo, é onde eu trabalho, é onde eu caio, é onde eu me levanto, onde eu ajudo, onde eu sou ajudado. Isso é o reino de Deus. E quando Jesus diz como é difícil para um rico entrar no reino de Deus, ele não está falando de entrar no reino dos céus. Porque ninguém entra no reino dos céus se antes não entra no reino de Deus. E aí nós temos um monte de católico que quer entrar no reino dos céus, mas vive fora do reino de Deus. Fora do reino de Deus. Ou vive com um pé dentro e outro pé fora. Ou vive só uma parte de sua vida e não o todo dela. E o que faz com que um homem santo, uma mulher santa, chegue ao reino dos céus, é porque ele está inteiramente presente no reino de Deus. E o meu trabalho precisa ser sinal do reino, a minha família precisa ser sinal do reino, os meus estudos precisam ser sinal do reino, a minha profissão precisa ser sinal do reino. Porque se é sinal de outra coisa, não me leva para o céu. Pode ser bom, pode me dar dinheiro, pode me dar status, mas não me dá o céu. E Jesus repete como é difícil entrar no reino de Deus. E aí não é só mais o rico, é qualquer pessoa. Porque também o pobre muitas vezes tem dificuldade de entrar no reino de Deus. Porque o Evangelho vai nos dar a definição do que é este reino. E o Evangelho em outro momento vai dizer o reino de Deus é amor, paz e justiça. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é amor. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. Então, se isso é o reino de Deus, isso não é o que eu vivo, então eu não estou dentro do reino de Deus. Minha comunidade, o meu espaço de missão, precisa ser um lugar de amor, precisa ser um lugar de paz, precisa ser um lugar de justiça. 3 palavrinhas que são bonitas, mas que na prática nós muitas vezes antecipamos a ela ou antecedemos a ela o nosso próprio bem, mas não o bem do outro. A nossa própria felicidade e não a felicidade do outro. As nossas conquistas e não a conquista do outro. Isso vai desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Por exemplo, na fidelidade às missões, na fidelidade à vida de oração, na fidelidade ao meu compromisso missionário. Isso é justiça. Ah, mas hoje eu estou cansado, mas hoje eu estou sem tempo, mas hoje eu estou com isso, hoje eu estou com aquilo. Então eu coloco o meu bem à frente do bem do outro e do bem do próprio Deus. Então eu não vivo o reino de Deus, eu vivo o meu reino. E o meu reino tem espaço para tudo aquilo que é meu, mas certamente não tem espaço para aquilo que é de Deus e aquilo que é do outro. E por isso casamentos fracassam, por isso a educação dos filhos fracassam, por isso missões fracassam. E fracassam por quê? Porque nós sempre colocamos o nosso reino à frente do reino de Deus, e todos nós temos um reino. Todos nós temos um reino. E dentro deste reino, quem é o rei? Sou eu. Dentro do meu reino, quem é o rei sou eu, não é Deus. Não teve uma novela que dizia que rei sou eu? Todo mundo aqui tem um reino, todo mundo gosta de ser rei. Ah, eu não gosto, mentira! Você quer governar a sua vida, você quer realizar os seus sonhos, você quer que todo mundo concorde com você. Então todos nós queremos ter o nosso reino, porque no nosso rei, quem é que manda? No nosso reino, quem é que manda? Sou eu.
Na sua casa, na sua família, é um reino. Tem alguém que manda, não tem? Não tem alguém que manda no seu reino, da sua casa? Quem é que manda lá na sua casa? Hein, Karen? Lá no seu pequeno reino, que é lá o seu espaço. Não vem dizer que não sabe. Você sabe. É você ou seu marido? Um dos dois tem que mandar. Ah, não, padre, a gente divide, porque ele é o rei, eu sou a rainha. Tá, ok. Mas aí quando uma coisa está fora do lugar, o que, que a rainha diz? Meu rei, ó, isso aí está fora do lugar. E aí tem hora que o rei vai aparecer. Minha rainha, essa comida hoje não está boa, não. Então o rei vai querer sempre dominar a rainha vai querer sempre dominar o rei, porque só um pode mandar. É claro que aprendemos a dividir o reinado, mas sempre um ou outro, uma hora, vai querer naquele pequeno reino mandar. E se nós temos esses reinos, temos reinos dentro de nós também. E muitas vezes é o problema deste reino que não se conjuga com o reino de Deus. E aí o grande desafio da nossa vida é moldar o nosso reino ao reino de Deus. A minha família, que é um pequeno reinado. E isso do macro para o micro, às vezes minha missão dentro da comunidade. Eu tenho lá a minha missão lá no Verbum Domini, ou na liturgia, ou no cenáculo, ou no meu acampamento. Sempre vai ter um rei ali, uma rainha, vai ter sempre. E que bom que tenha, porque um reino sem governo é um reino desgovernado. O problema é se o rei governa segundo a vontade de Deus. E aí nós vamos olhar a história de Israel, abrimos um parênteses, e vamos ver. Quando começa o reinado em Israel, não dá certo. Porque até aquele momento, quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Começa com D e termina com Uz. Quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Deus. Mas esse povo se rebela e diz, agora nós queremos um rei. E Deus, sim, vamos fazer a vossa vontade. E concedeu o primeiro rei, Saul. Deu certo? Deu certo? Depois veio outro rei, no começo muito bonzinho, muito bom, chamado Davi. Deu certo? Ah, mas Deus vai arrumar um rei melhor para a gente. Sobe ao trono o filho de Davi. Qual o nome dele? Deu certo? Não. E depois, quando o reino se divide, sobe ao trono um rei que não deu certo, que não deu certo, que não deu certo. Até chegar o verdadeiro rei que é... O verdadeiro rei que é? O verdadeiro rei que é? Tá calor, gente? Imagina eu aqui. Tá calor? Mas subiu um rei de verdade, verdadeiro, que se chama... E como é que ele reina? Porque ele é rei. Ele veio para governar. E não veio para governar sozinho, veio para governar com os seus discípulos. Veio governar a sua igreja com aqueles que ele constitui à frente da sua igreja, mas não somente estes, com todo o batizado. O problema é que acontece quando, e disse Jesus ontem isso no Evangelho, nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Quando a gente quer governar o nosso reino sozinho, quando a gente quer governar a nossa vida sozinho, a nossa casa sozinho, a gente quer ser maior do que Deus. E a gente quer ser melhor do que Deus. E por isso a gente diz, se fosse eu, faria muito melhor. Se eu fosse a coordenadora, o coordenador, eu faria muito melhor. Se fosse eu a mulher daquele cara lá, eu seria muito melhor. Se fosse eu o marido daquela mulher lá, eu seria muito melhor. Se fosse eu o pai dessas crianças, eu seria muito melhor. Seria? Se você acha que vai ser melhor, então já mostra que você é o pior de todos. Então, quando Jesus coloca hoje a dificuldade de entrar no reino dos céus, é porque nós não temos, muitas vezes, aquilo que nos é necessário para viver o reino de Deus aqui e agora. E por isso, os discípulos perguntam, então, quem é que pode ser salvo? Jesus, então, responde, para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então eu tenho, no direito de Deus,
a graça de governar a minha própria vida, mas não sozinho, porque eu não posso me salvar. Eu não posso salvar ninguém, porque quem salva é Deus. Então, por isso, Deus começa a nos colocar numa íntima relação com Ele, para também perguntarmos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Mas não porque eu posso, não porque eu preciso, mas porque Deus quer. Então isso me coloca numa relação de submissão à vontade de Deus, e uma submissão a Deus. E se eu me submeto a Deus, eu coloco tudo disponível a Deus. Tudo, e tudo mesmo. E isso deveria ser o suficiente para nós, para termos uma relação de confiança nele. Resposta do Salmo responsorial de hoje, conteúdo da primeira leitura de hoje. Porque esta relação de submissão não me coloca num vazio de abandono, mas pelo contrário, me coloca naquele lugar onde tudo é possível e tudo pode acontecer. Não é um vazio inexistente, não é um vazio de inexistência, porque se eu submeter a Deus, eu deixarei de ser eu. Não! Eu vou ser mais eu ainda. Me submetendo a Deus, a minha família será mais de Deus ainda. Submetendo o meu trabalho vai ser mais de Deus ainda. E tudo floresce em Deus. E tudo cresce em Deus. E aí confirma a liturgia de ontem, porque a árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má não. A árvore má não pode dar bons frutos. Mas uma árvore boa dá bons frutos, por quê? Porque ela está inserida em Deus. E assim também devemos ser nós, na submissão da nossa vida a Deus e à vontade dEle, ao querer dEle. E no tema deste nosso retiro, dizíamos no início, até da nossa oração de perdão, é o Filho quem diz: e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quer dizer, nos tornar a habitação de Deus. Lugar onde Deus é capaz de reinar comigo. Ou eu posso dizer, lugar onde eu sou capaz de reinar com Deus. Porque Deus nos constituiu reis, pela graça do nosso batismo. Sacerdotes, profetas e reis. Então também não adianta querer a sua vida submetida a Deus, se você não tem autonomia e autoridade para, em nome de Deus, governá-la. Ah, eu faço tudo segundo a vontade de Deus. Você não tem vontade? Mas a sua vontade é de acordo com a vontade de Deus? E a sua vontade corresponde àquilo que Deus idealizou, sonhou e quis para você? Então não adianta estar submetido a Deus, querendo que Deus faça tudo na minha vida. Tudo na nossa vida. Porque Ele só vai fazer aquilo que fomos capazes de fazer com Ele. E por meio dEle e através dEle. Sozinho eu posso fazer muitas coisas. E há muitas pessoas que na vida fazem isto. Mas a pergunta é: vivem o reino de Deus? Vivem o reino de Deus e vivem no reino de Deus? Lia esses dias uma reportagem, porque... E aí parece que a liturgia vai nos ajudando a viver o tempo presente, né? Como os bilionários russos estão para morrer, bilionários. Bilionários. Só deveria haver bilionários no mundo se não houvesse mais ninguém passando fome. Enquanto há pessoas passando fome, enquanto há pessoas sem acesso à saúde, será que deveria haver no reino de Deus, que é um reino de justiça, pessoas bilionárias? Pessoas ganhando salários astronômicos, enquanto há pessoas que não ganham nenhum salário? Porque o reino de Deus é justiça. Porque o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. Que paz estamos vivendo neste mundo? O reino de Deus é amor. Que amor que vivemos neste mundo? E aí sempre que eu vou de lá para cá, um dia desse eu fui celebrar ali no Laranjal, a missa da noite.
A igreja estava meio vazia, não tinha muita gente. E o pessoal dizia que o pessoal está com medo de sair de casa, medo de frequentar a igreja à noite. E aí você passa por meia dúzia de igrejas protestantes, todas elas estão cheias. À noite. Talvez de dia não esteja, mas à noite está sempre. E sem querer fazer propaganda de nenhuma, tinha uma lá enorme, um galpão enorme, uma igreja que eu não sei o nome, com milhares de pessoas, e eu comentava com o diácono que estava me dando carona. Independente de haver só católicos ou não no mundo, mas quantos milhares de cristãos existem, por exemplo, em São Gonçalo? E será que esses milhares de cristãos não estão preocupados com o reino de Deus? Porque no nosso município há pessoas que passam fome, no nosso município há pessoas que não têm emprego, no nosso município há pessoas que não têm saúde. Mas com tantos cristãos, independente da sua denominação, porque o reino de Deus é o mesmo. O reino de Deus é o mesmo. Então, para fecharmos essa nossa partilha, né? Já está virando pregação. É importante nos perguntar, de fato eu estou colaborando com o reino de Deus? Sou parte deste reino? E aí, como reflexão pessoal, fazer parte do reino é governar com Deus. Deixar que Deus me governe, porque Deus me dá permissão de governar com Ele. E aí eu preciso olhar para a minha vida e perguntar, na minha vida há amor, paz, justiça? Porque se não há os três, não estou no reino de Deus plenamente. Na minha família, no meu trabalho, na minha vivência em comunidade, nos meus estudos. Qual é a justiça que você vive na sua relação familiar? E aí eu preciso saber, será que eu sei o que é justiça? Ou será que eu estou sendo injusto na minha casa? No meu casamento, com os meus filhos, com meus pais, meus tios, meus avós? Estou vivendo uma verdadeira relação de amor? Uma relação de paz? E aí transponho isso para todas as outras realidades no meu namoro. Meu namoro é um namoro justo ou um namoro injusto? Meu noivado, minhas relações fraternas, meus estudos, minha vida comunitária. Porque se eu estou no reino de Deus, tudo o que eu faço, tudo o que eu vivo é dentro deste reino. Aí eu sou muito reino de Deus na comunidade. Mas se eu não for reino de Deus no meu trabalho, eu não sou reino de Deus. Eu sou muito reino de Deus na minha família, mas eu não sou nos meus estudos. Então eu não sou reino de Deus. Então para ser reino de Deus, é ser reino de Deus tudo. E por isso Jesus diz, vai, vende tudo que tem e segue-me. Porque aí eu estou dentro do reino, porque eu estou com aquele que é aquele que manda nesse reino. E se eu quero ter o meu próprio reino, e Jesus não criticou aquele homem que foi embora, mas foi triste, ele foi embora para governar o seu próprio reino sem Deus. Deus não está dando a nós essa opção, Ele está dando a opção para nós de escolher que o nosso reino seja o reino dEle, e que o reino dEle esteja dentro do nosso reino, mas não maior do que o nosso. Você pode ter qualquer reino, meu amado, minha amada, mas se neste reino só quem governa é você, uma hora vão te derrubar. Uma hora vai subir um outro reino, o seu reino, que vai querer a sua cabeça. E aí não tem mais jeito. Vem alguém e vai querer o seu reino. Lição que estamos aprendendo nesses dias. Um reino quer ir no outro reino para tomar esse reino e dizer que este reino aqui é mais forte. E se esse reino aqui não resiste, mesmo que tenha baixas, então isto nunca vai ser um verdadeiro reino. Então que nós possamos olhar para nós, para a nossa vida, e no final deste nosso segundo dia de retiro, pedir a Deus a graça de nunca governar sozinho, mas pedir a Deus a graça de nos ajudar a governar com Ele sempre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.